Solo Leveling, Ragnarok, capítulo 162. A guilda Wujin de Surro tinha um critério bem simples para escolher dungeons: subir de nível o mais rápido possível. Ou seja, as melhores opções eram dungeons de alto nível, ou aquelas com um grande número de feras mágicas, pois garantiam mais experiência. Mas, naturalmente, esses portais também eram os mais disputados entre os caçadores. Afinal, os restos de monstros poderosos costumavam ser valiosos, e quanto mais monstros, mais materiais preciosos poderiam ser obtidos. Por conta disso, os direitos para atacar essas dungeons eram bem caros. Atualmente, a guilda de Surro possuía 1 bilhão de won em caixa. Um valor ambíguo, nem uma fortuna absurda, nem um montante pequeno. Então eles precisavam escolher bem. Ou dividiam esse dinheiro em várias incursões de dungeons de nível baixo a intermediário, ou apostavam tudo em uma licença para um único ataque a uma dungeon de alto nível. Ambas seriam boas escolhas para uma guilda focada em lucro. Mas, para Surro, cujo objetivo principal era subir de nível, nenhuma dessas opções era ideal. Agora que ele havia passado do nível 50, dungeons de nível baixo e médio não davam mais experiência suficiente para evoluir. E mesmo uma dungeon de alto nível não garantia que ele subiria de nível de imediato. Claro, no próximo mês, quando os pagamentos da Guilda Scavenger começassem a cair, isso deixaria de ser um problema. Mas ele não podia simplesmente ficar parado no escritório até lá. Então, a opção escolhida por Surro foi nenhuma dessas. Mesmo que fosse um pouco ineficiente do ponto de vista financeiro, havia outra maneira de ganhar experiência rapidamente: entrar em uma dungeon que já pertencia a outra guilda. Esse método tinha duas abordagens. A primeira era atuar como mercenários, respondendo a pedidos de ajuda de outras guildas. Caso uma guilda que tivesse vencido um leilão percebesse que a dungeon era mais difícil do que o esperado, poderia solicitar apoio de outros caçadores ou guildas. No entanto, isso era raro. A maioria das guildas só comprava licenças para dungeons que sabiam que conseguiriam limpar sozinhas. Restava então a segunda opção: adquirir a licença de incursão de outra guilda. Normalmente, isso acontecia a um preço mais alto do que o original, com um valor adicional pelo direito de entrada. Mas essa também não era uma solução viável para a guilda Wujin, devido aos recursos limitados. Então, Surro teve outra ideia: usar laços de sangue. Por isso eu estava tentando comprar a licença da Guilda Ceifador, através do Lin Do-gyun como intermediário. Depois do incidente com Lee Min-sung, a Guilda Ceifador estava enfrentando uma grande escassez de pessoal. Era natural que não conseguissem mais lidar com todas as dungeons, para as quais haviam adquirido licenças. Eles provavelmente precisavam vender algumas delas urgentemente para manter o fluxo de caixa. E já que era a guilda onde o filho de Lin Taegyu trabalhava, talvez estivessem dispostos a negociar por um preço um pouco mais baixo. O plano de Surro era perfeito, exceto por um detalhe que ele não havia previsto. Então a Guilda Ceifador está nesse nível de dificuldade? Lin Taegyu estava arruinado. A Guilda Ceifador, que já foi uma das mais poderosas da Coreia do Sul, vinha em uma queda constante desde o incidente de Lee Min-sung. Felizmente, que havia deixado todos os seus fundos secretos para Lin Taegyu após sua morte, o que aliviou a crise financeira que quase levou a guilda à falência. O problema era que isso não trouxe de volta os caçadores que já haviam rescindido seus contratos e saído da guilda. A reputação da empresa estava no fundo do poço. Então, Lin Taegyu tomou uma decisão ousada: voltar às raízes. Em vez de recrutar novos membros, ele usou o dinheiro restante para fortalecer os caçadores que permaneceram leais à guilda, transformando-a de uma grande organização em um pequeno grupo de elite, exatamente como a guilda Wujin de Surro. Por causa dessa mudança, Lin Taegyu se encontrava numa situação parecida com a de Surro. Ele decidiu operar a Guilda Ceifador como um grupo mercenário por um tempo, pois essa era a maneira mais eficiente de utilizar seus recursos. Apesar da imagem pública manchada, a guilda rapidamente se tornou muito requisitada no meio profissional. Afinal, nunca antes um grupo mercenário havia contado com um caçador de rank S. E a primeira guilda a procurá-los foi a Guilda Cavaleiros, a principal guilda da região de Yeongnam. Como você provavelmente já sabe,
nossa guilda tem a maior quantidade de caçadores Rank A do país. No caminho até o escritório, a curandeira Rank B Lee Ju-hee explicava para Surro sobre a Guilda Cavaleiros. No entanto, apesar de termos muitos Rank A, não temos um único caçador Rank S, o que às vezes nos coloca em situações difíceis como essa. Por isso, estamos muito gratos ao caçador Lim Tai-gyu por ter aceitado esse trabalho como mercenário. Toda vez que Lee Ju-hee mencionava o nome de Lim Tai-gyu, Lim Do-gyun, que caminhava ao lado de Surro, ficava visivelmente tenso. Percebendo isso, Surro riu e deu um leve tapinha em suas costas. Relaxa, você tá parecendo que vai entrar numa batalha. Sim, claro. Do-gyun já estava um verdadeiro saco de nervos. E finalmente, o momento inevitável chegou. Este é o escritório. Parece que eles estão no meio de uma reunião de estratégia. Toc toc! Lee Ju-hee bateu na porta do escritório e entrou, seguida por Surro e Lim Do-gyun. No mesmo instante, todos os caçadores que estavam em uma discussão acalorada desviaram o olhar para eles. O quê? Quem está interrompendo a reunião do nada? Aqueles que estavam prestes a reclamar se calaram assim que reconheceram Lee Ju-hee ao lado de Surro. O reforço mercenário adicional chegou. Ao ouvir isso, os olhos dos caçadores brilharam por um instante. Mas logo em seguida, seus olhares analisaram rapidamente Surro e Lim Do-gyun, que estavam ao lado dela. Os líderes da Guilda Cavaleiros estavam todos reunidos ali. Essa reunião era para discutir a emergência em Hyundai, Busan, então qualquer caçador habilidoso era bem-vindo. Mas as coisas mudavam de figura se eles não conseguissem provar sua capacidade. Guilda Wujin, de acordo com as informações, é uma guilda recém-criada. E só tem 3 membros contando com o mestre da guilda. Normalmente, eles jamais aceitariam uma guilda desconhecida como mercenários. Em uma emergência como essa, a presença de pessoas inexperientes poderia causar um grande desastre. No entanto, quem recomendou a guilda Wujin foi ninguém menos que Lim Tai-gyu. Apesar de estar ali como mercenário, como um caçador Rank S, ele era essencialmente o núcleo da operação. Como a Guilda Cavaleiros não possuía um caçador Rank S, a opinião dele pesava muito. Se Lim Tai-gyu recomendou eles pessoalmente, então devem ter algum potencial oculto, certo? Pelo tamanho da guilda, talvez sejam especializados em habilidades de suporte ou cura. Vários pensamentos passaram pela mente dos líderes, mas no fim, não puderam evitar subestimar Surro, ao ver Lim Do-gyun completamente paralisado ao seu lado. No fim das contas são só 2 garotos. Isso é preocupante, espero que não acabem nos atrapalhando. O jeito petrificado de Lim Do-gyun, que mal conseguia respirar direito, fez com que alguns caçadores balançassem a cabeça em desaprovação. Sem exceção, todos voltaram seus olhares para Lim Tai-gyu, que estava no pódio conduzindo a reunião. Mesmo com a recomendação do Lim Tai-gyu, acho que vamos ter que contestar isso. O que o Lim Tai-gyu estava pensando? Mas então, o que era aquilo? O imponente Lim Tai-gyu, que até segundos atrás falava com carisma e autoridade, agora estava com a mesma expressão congelada de Lim Do-gyun. O que está acontecendo aqui? Os caçadores trocaram olhares confusos, olhando de um para o outro. O reencontro de pai e filho, proporcionado graças a Surro, começou em um clima extremamente tenso. Vendo Lim Tai-gyu e Lim Do-gyun, ambos sem coragem de tomar a iniciativa para falar, até os líderes da Guilda Cavaleiros engoliram em seco. Assim que perceberam que Lim Do-gyun era filho de Lim Tai-gyu, eles se lembraram da trágica história que circulava nas redes de informação. No dia em que ele despertou, sua esposa se transformou em uma névoa flamejante. E essa névoa flamejante atacou o próprio filho. Para salvar seu filho, Lim Tai-gyu teve que matar sua própria esposa, com as próprias mãos. Era uma história amplamente conhecida. E depois disso, o filho fugiu de casa, certo? Faz sentido. Independente das circunstâncias, ele viu o próprio pai matando sua mãe. Entendendo o contexto, era possível compreender o clima pesado. Mas ainda assim... Por que eles estão fazendo isso bem aqui?
Se ao menos eles fossem para outro lugar. O ambiente ficou sufocante. Estamos tão ocupados com essa missão. Ignorando o clima estranho, Park Jong-soo, presidente da Guilda Cavaleiros, se adiantou e estendeu a mão para Suho. Prazer em conhecê-lo. Sou Park Jong-soo, caçador Rank A e líder da Guilda Cavaleiros. Sou Sung Suho, mestre da Guilda Wujin. Park Jong-soo era um homem educado e respeitoso. Ou melhor, ele não tinha escolha a não ser assim. Diferente dos outros líderes, ele já tinha ouvido falar de Suho através de Lin Taegyu. O misterioso indivíduo da foto tirada com Lin Taegyu durante o incidente de Lee Min-sung. A foto tirada por um drone estava em péssima qualidade, tornando impossível identificar claramente o rosto do desconhecido. Inúmeras guildas tentaram descobrir sua identidade, esperando que ele fosse um novo caçador promissor. E agora, esse mesmo homem tinha aparecido diante deles. Essa era uma oportunidade. Se ele realmente fosse tão talentoso quanto Lin Taegyu havia insinuado, não faria mal nenhum construir uma boa relação com ele. Sorrindo de maneira amigável, Park Jong-soo puxou uma cadeira para Suho. Aqui, mestre Sung Suho. Por favor, sente-se. Como estamos sem tempo, podemos conversar melhor depois da reunião. E assim a reunião finalmente começou. Sem conseguir trocar sequer uma palavra com Lin Do-gyun, Lin Taegyu voltou para o pódio para continuar a discussão. Enquanto isso, Lin Do-gyun, que se sentou ao lado de Suho, começou a se acalmar pouco a pouco ao observar seu pai.